mas em Adão, mas em Jesus Cristo, com a nova vida, a vida de Cristo. Graça e paz. Fraco, hein? O que aconteceu? Então, sem janta? Eu também não jantei. Graça e paz. Ah, melhorou. A gente sempre repete, mas sempre as pessoas precisam ouvir de novo. Que é de tanto ouvir que a gente acaba acreditando, né? A graça regenera a pessoa. O que é regenerar? Nascer de novo, tá? É de graça? É. E aí, o regenerado, ou seja, o nascido de novo, tem paz com Deus. Se não nasceu de novo, não tem paz com Deus, certo? Então é por isso que a nossa saudação, nossa não, a Bíblia Sagrada traz ali muitos e muitos irmãos que se saudavam pela graça e a paz. Quando é dirigido a pastor, graça, misericórdia e paz. Que o pastor precisa de muita misericórdia. Precisa ficar feliz com o que estão felizes, ficar triste com o que estão tristes, etc., né? Então o pastor precisa de misericórdia, com muita necessidade de misericórdia. E olhando para esta criança, né? E me veio à memória esse texto aqui de Lucas, capítulo 18, do versos 15 ao 17. Aqui nós temos um recado do Senhor Jesus Cristo aos apóstolos e a nós também, que estavam impedindo as crianças de chegarem a Jesus. Capítulo 18 de Lucas, do versos 15 ao 17. E traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse, e os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus, como esta criança, não entrará nele. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio glorioso que temos de estarmos aqui diante desta palavra gloriosa, Pai querido e amado, que é a Bíblia Sagrada. E que é a Tua palavra, porque Jesus Cristo falou que ela é a Tua palavra e a verdade. E através da Tua palavra, que é a Bíblia Sagrada, nós descobrimos quanto o Senhor nos amas, a ponto de teres enviado Jesus Cristo, Teu Filho amado, a este mundo mau, com a incumbência de nos salvar do fogo eterno. E para isso o Senhor deixou que crucificassem Teu Filho, Jesus Cristo, para que naquela cruz Ele nos atraísse no corpo dEle, para nos levar à crucificação, à morte, à sepultura com Ele, para que o Senhor, Pai querido e amado, ressuscitasse Jesus dos mortos e ressuscitasse todo aquele que está em Cristo Jesus, pela fé que o Senhor dá àqueles que querem irem morar contigo eternamente. Muito obrigado, Pai. O Senhor abençoe as pessoas que estão aqui, que vieram para te agradecer, para te cultuar, para serem edificados pela Tua palavra, e aqueles que vieram também para saber como irem morar contigo eternamente. Que o Senhor abençoe a cada um, e que o Senhor mesmo abençoe aqueles que não puderam estar conosco nesta noite. Que onde eles estejam em comunhão conosco e contigo também. Nós te pedimos, Pai querido e amado, que o Espírito Santo, que o Senhor nos deu na ressurreição com Cristo, ministre a palavra a cada um de nós. Glória a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Sentem-se. Com esta criança no colo, eu estava pensando exatamente isso. O novo nascimento é uma dependência inteiramente de Deus. Deus é que gera a pessoa para pertencer à família dele. Esta criança não fez nada para nascer neste mundo. Não. Ela não fez nada. Qual é a diferença, então, do nascimento desta criança com o nascimento para a família de Deus? Esse nascimento é um nascimento natural, ou seja, é normal, natural. E o nascimento de Deus é um nascimento espiritual. O nascimento normal é, claro que não depende da vontade da pessoa, não. Às vezes depende da vontade dos pais, outra vez vem, às vezes, por circunstâncias diferentes. Agora, para nascer na família de Deus, aí sim, aí é preciso querer nascer para ter o privilégio de pertencer à família de Deus. Aí é preciso querer. Essa é a única diferença. Mas, através desta bênção gloriosa do novo nascimento, quando a pessoa é gerada por Deus, ela vai depender de Deus igual esta criança depende da mãe e do pai. Claro que ela depende, ela não tem nada que possa fazer para pagar os pais do privilégio dela nascer no lar deles. Não, ela não tem nada. Ela pode sim dar um pouco de trabalho, chorar, sujar e etc., mas ela depende deles para tomar banho, para trocar roupa, para ver a roupa que ela vai pôr. Tudo depende dos pais. Assim é o novo nascido. Vai depender tudo de Deus. É Deus que vai cuidar do novo nascido, certo? Depende também do querer deste novo nascido ser dirigido por Deus e ter Deus como o seu pai. Porque de repente as pessoas querem Jesus só para entrar no céu, mas não para poder obedecê-lo. Então aí é outra coisa. Porque o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo com a missão definida: salvar as pessoas da condenação eterna. Aí vem aquela palavra de muitas pessoas: mas será que o inferno existe? Se o inferno não existisse, para que Deus deixou que Cristo fosse crucificado? Se Ele falou várias vezes: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, que prazer seria esse que Deus teria do seu filho, deixando que ele fosse para a cruz sem precisar? Isso seria amor? Não. Deus sofreu muito vendo aqueles religiosos crucificando Jesus. Mas Deus não tinha outro jeito. Embora aqueles religiosos e os dos nossos dias também encontrem maneiras para colocar as pessoas na família de Deus, entre aspas, Deus não achou jeito. Precisou deixar que crucificassem Jesus. Deus não achou jeito. Então, esta criança precisa do leite materno para ela crescer. Ela precisa. E se a mãe não der leite, tem que arrumar um leite adequado. Fazer testes, vamos ver que tipo de leite vai dar certo. E a mesma coisa o nascido de Deus. Ele precisa de alimento. A criança precisa de alimento físico. Mas o nascido de Deus precisa do alimento físico e também do alimento espiritual. O alimento físico depende do local que a pessoa mora, depende do estado financeiro da pessoa, tudo bem. Agora, o alimento espiritual só tem uma fonte,
Só tem uma fonte, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo falou, né, lá no capítulo 4 de Mateus, de 1 a 4, ele estava ali agora diante de um problema. E qual era o problema? Ele estava sem comer há 40 dias e agora chegou uma proposta boa para ele. Quanta gente será que suportaria esta proposta que Cristo fez, que o diabo fez para Cristo? Quem será que ia suportar isso? Diante de um prato ali, né? E agora? Esaú não aguentou. Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Trocou. Ele não suportou. E Jesus suportou? Vamos ouvir então Mateus 4, de 1 a 4. Vamos ver o que aconteceu ali. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é claro que devia estar com fome, Senhor Jesus. Mas por esta bênção gloriosa, nós descobrimos que todos precisam dos dois alimentos: alimento físico e o alimento espiritual. Ali agora, Jesus deu um troco para o diabo. E Deus mandou alimento para ele. É assim, quando nós esperamos, Deus providencia. Deus providenciou alimento para Jesus sem precisar transformar aquelas pedras em pães. Por quê? Porque Jesus testemunhou. Isso que nós temos dito para os irmãos, quando nós somos testemunhas, né? Quando nós pudéssemos pôr em prática aquilo que a Bíblia ensina para os filhos de Deus, claro que aí não teríamos tantos problemas, não. Teríamos menos problemas. A tribulação que nós teríamos era em ver as pessoas fazer pouco caso da palavra de Deus, ver os filhos às vezes dar preferência para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Isso seria a nossa tribulação. Tanto que nós gostaríamos que os nossos filhos acreditassem, nascessem de novo, mas não tem jeito. Então, isso seria a maneira pela qual nós íamos ficar um pouco entristecidos. Certo? Mas, quando nós deixamos de pôr em prática, eu estava me referindo sobre isso hoje, quando alguém estava falando que, mas quando Deus gera uma pessoa, Ele cuida dela. Depende se a pessoa deixa ser cuidada. Claro que a vontade de Deus seria essa. Cuidar dos filhos dele, como esse casal e todos os pais que aqui estão, têm o privilégio e a vontade de cuidar dos filhos em todo o setor, material e espiritual. Mas nem todos dão ouvidos à palavra de Deus, né? Então ali nós vimos que Jesus deu um testemunho para o diabo. Ele não ficou satisfeito, não. Por quê? Porque ele tornou a perturbar Jesus. Novamente, a perturbação dele sempre foi esta: o engrandecimento da pessoa. Todas as vezes que ele se apresentou, foi nesse sentido. Diante de Eva, lá no Jardim do Éden, ele se apresentou da mesma maneira. Você está satisfeita em ser filha de Deus? Ela não era filha de Deus, não. Você está satisfeito com essa vivência, não precisa trabalhar, ter tudo aí? Que tal se você fosse igual a Deus, conhecer o bem e o mal? Não seria bom para você? Seria bom. Por que Eva teve essa iniciativa? Ela fez exatamente a vontade do diabo. Aqui, Jesus não fez a vontade do diabo.
Ele deu foi uma boa resposta. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo não ficou satisfeito. Ainda levou novamente para um lugar bem alto. Agora eu vou aplicar a palavra para ele. Tá? E falou: pula daqui para baixo. Está escrito. Olha como o diabo sabe. Está escrito que Deus dará ordem aos anjos, eles não vão deixar você cair. Mas Jesus retrucou novamente: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele não ficou satisfeito ainda. O diabo não se satisfaz com qualquer defesa nossa. Ele está sempre perturbando. E tornou a perturbar Jesus novamente. E agora? Agora eu vou fazer uma oferta para ele que ele não vai resistir. O que você vai oferecer? Vou oferecer tudo isso aqui. Chegou lá no lugar bem alto e falou: está vendo tudo isso? Estou. Eu te darei tudo isso porque me foi dado e me pertence. Se você ajoelhado me adorar aqui. Jesus falou: está escrito, só a Deus adorarás. O diabo tinha que enfiar a viola no saco e ficar quieto, mas ele não ficou. Ele não ficou. Quando Jesus estava trabalhando ali com os discípulos, preparando os discípulos para a partida dele, os discípulos iam dar continuidade ao trabalho. Pedro, um homem que sempre tomava a iniciativa, disse para Jesus, quando Jesus falou: olha, eu vou ser crucificado, vão me colocar uma coroa de espinho na cabeça. Pedro chamou Jesus de lado e disse: não vai te acontecer, nós vamos pedir a Deus para não te acontecer. Jesus agradeceu, né, o Pedro, né? Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Esse é o Papa que o povo acha que é. Para trás de mim, Satanás, você não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Ô camarada teimoso, ainda mais uma vez ele tornou a perturbar Jesus. Jesus na cruz, no meio de dois ladrões ali, e o diabo chega lá e diz, usando um deles, diz: você não disse que é o Filho de Deus? Olha sempre a jogada dele. Você não disse que é Filho de Deus? Desce daí, tira nós daqui também. Aí o outro disse para aquele tal, né? Você não temes a Deus nem estando na mesma condição que ele, aquele homem, sabia que Jesus era Deus. Você não teme a Deus nem estando na mesma condição que ele? Nós estamos aqui porque merecemos, nossos atos merecem isso. Ele está aí inocente. Lembra-te de mim, Senhor. Ainda chamou Jesus de Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Oh, beleza. O outro não, o outro queria que descer da cruz e continuar bagunçando o coreto. Mas esse queria ir para junto de Cristo. Lembra-te de mim. Oh, que pedido maravilhoso. Esse é o pedido que as pessoas deviam fazer. Senhor, eu sei que o inferno é real porque está escrito na tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Tem misericórdia de mim, me dá fé, Senhor, me livra desse laço. Como Deus é misericordioso, Ele ia fazer isso. Mas tem tantos empecilhos. Lá só teve um que perturbou Jesus, mas hoje tem muitos. Tem muitos perturbando. Recebi um telefonema agora de tarde que não dá nem para comentar. Então, olha, irmãos, novo nascimento é coisa
É necessário, não tem religião, não tem pertencer a esta religião, não tem pertencer àquela, não tem fazer isso, não tem fazer aquilo, não tem nada que substitui o novo nascimento para a pessoa entrar no reino de Deus. E Jesus está dizendo que se não for feito como criança, não vai entrar no reino de Deus. Ser feito como criança é nascer de novo, nascer de Deus. E nascimento de Deus precisa de alimento. Precisa de alimento para nós agora ficarmos livres daquilo que fazíamos antes. Nós vamos deixando aqueles hábitos que tínhamos através da meditação na palavra de Deus. Nós tratamos hoje de manhã que as pessoas erram porque não conhecem o poder de Deus e as escrituras que está aqui, não conhecem. Então, mas e os novo nascidos conhecem? Continuam errando porque não conhecem. Uns não têm tempo de ler a Bíblia, sou muito ocupado, Deus sabe que eu não tenho tempo. É verdade. Você fala isso para Deus quando você chegar lá, tá? Na porta do céu, porque não vai dar para entrar. Então, eu estava olhando esta criança nessa dependência total e pensando, assim que o novo nascido tem que depender e tomar o leite ali. Que leite? 1 Pedro 2, 1 e 2, vai mostrar que este leite é espiritual, que não é o leite da mamãe que vai fazer a criança crescer, sadia e etc., mas é um leite espiritual que vai fazer com que a pessoa vai se santificando, não é sendo santificada, se santificando. Como é que está escrito? Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, para deixarmos as coisas que desagradam a Deus e impedem o nosso crescimento, é preciso ir deixando, né? Deixando. Como é que eu vou saber? Esse pessoal que nós estudamos hoje de manhã, na primeira epístola aos Coríntios, parece que eles não sabiam que o apóstolo Paulo estava ali para lembrá-los. Ou não sabeis, né? Quantas vezes Paulo falou isso? Ou não sabeis. Quando nós lemos Romanos capítulo 6, verso 6, olha o apóstolo Paulo ali falando, ou não sabeis, de novo. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Ou seja, toma conhecimento disso. Você creu que Cristo te atraiu? Acreditei. Então, se você acreditou, você foi crucificado com Cristo. É verdade. Se você foi crucificado com Cristo, onde é que você estava? Estava no corpo de Cristo. Então, Cristo morreu? Morreu. Então, você morreu com Ele. É verdade. E aí, quando Deus ressuscitou Jesus dos mortos, onde é que você estava? Estava em Cristo. E o que aconteceu? Efésios 2, 5 e 6. O que aconteceu? Se você participou da crucificação, você participou da ressurreição. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Junto com Ele, eu fui crucificado. Junto? Não, nele. Por quê? Porque quando Ele me atraiu lá no corpo dele, lá na cruz, Ele não me deixou pendurado por lá de fora. Ele me atraiu para dentro dele.
Então, eu fui crucificado com Ele, não é nele. Com Ele. Por quê? Porque Ele me atraiu para dentro dele. Ele morreu. Ué, eu estava nele, então eu morri com Ele. É verdade. Eu não morri nele, eu morri com Ele. E aí, Ele foi sepultado? Foi. E você? Você ficou para lá de fora? Não, eu fui sepultado com Ele, é claro, eu estava nele. Muito bem. E quando Deus ressuscitou Ele dos mortos? Como é que aconteceu? Eu fui ressuscitado com Ele, não é nele. Porque está tendo essa picuinha por aí afora, que dá um significado muito grande. Tá certo? Dá um significado. Aí é questão de fé e experiência. Fé e experiência, tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa de você acreditar que Cristo nasceu, viveu, morreu, foi sepultado e foi ressuscitado. Oh, eu acredito, muito bem. E isso leva a quê? A nada. E se eu acreditar que Cristo nasceu e foi crucificado e me atraiu no corpo dele, que eu fui crucificado com ele, que eu morri com ele, fui sepultado com ele, e Deus me ressuscitou com ele, o que muda? Muda que agora eu não vivo mais, ele vive em mim. Porque ele falou que primeiro era para mim estar nele, depois ele vinha estar em mim. Então são coisinhas pequenas que aparentemente é igual, mas há uma grande diferença. Então, veja bem, para a criança nascer aqui neste mundo, não depende dela, não, depende dos pais delas. Mas e para ela nascer para o reino de Deus? Depende dela querer. Claro que a obra está feita, mas a pessoa precisa querer. Para a pessoa querer, ela precisa saber que ela está correndo um grande risco se ela não nascer de novo. Foi isso que Jesus quis falar para as pessoas e que ficou registrado aqui na palavra de Deus, no capítulo 15 de João, verso 6. Foi isso que Jesus quis falar para as pessoas, tá? E que graças a Deus está aí para que as pessoas não se deixem enganar. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, lançam no fogo e ardem. Então ele não está falando que tem que fazer isso, tem que fazer... Não. Tem que estar nele, por quê? Para morrer com ele. Mas e como estar nele? Aí vai depender de você. Depois que você está nele, depende dele. Mas até estarmos nele, depende de nós. Esta liberdade de escolha, Deus não tirou de Adão. O Adão continua com ela. Queres ir para o inferno? Não creia que Cristo te atraiu no corpo dele. Queres ir para o céu? Creias que Cristo te atraiu, que você foi crucificado com ele, que você morreu com ele, mas que Deus te ressuscitou junto com Cristo. Quando nós lemos Colossenses, capítulo 2, versos 13, 14 e 15, dá para a gente reforçar um pouquinho esta posição que a Bíblia nos coloca. Colossenses 2, 12, 13 e 14. Sepultados com ele no batismo, nele também fostes ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que beleza, né? Você tem um título que o cara está te cobrando, mas de repente chega alguém e fala, vamos acabar com isso aqui. Só que precisa acreditar. O diabo tem um título
de toda pessoa que nasce neste mundo. Isso aqui me dá o direito de você morar comigo, até a pessoa acreditar que foi atraída no corpo de Cristo. Aí esse título vai lá para a cruz. Está pago. Oh, beleza. Que beleza. Mas isso é para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Isso é para quem está nele. Não é para quem acredita que ele nasceu há 2000 anos atrás, não. Isso aí o diabo crê e estremece. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aí agora, estou livre da condenação. Por quê? Porque Cristo me atraiu e eu acreditei. Mas, é o que aconteceu com essa criança. Qual é o esforço que ela fez para nascer? Nenhum. Qual é o esforço que você faz para nascer de novo? Nenhum. Nenhum. Somente ter o conhecimento de que o inferno é real e é para lá que você está sendo levado, porque o diabo tem um título seu. Qual o título? Qual é o título que ele tem? Romanos, capítulo 6, versículo 23. Esse título ele tem na mão de toda pessoa. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário seu é ficar comigo, separado de Deus eternamente, ele está dizendo. Ah, mas isso é de quem peca. Uai, o que está escrito em Romanos 3:23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quantos vão ficar separados de Deus eternamente? Todos que não acreditarem que foram atraídos no corpo de Cristo na cruz, que morreram com Ele. Esses vão ficar pertencendo ao diabo eternamente. E esta oportunidade está à disposição de todas as pessoas enquanto está viva aqui neste mundo. Porque fechou os olhos aqui, terminou a oportunidade. Claro que as religiões aparecem aí com algumas mentiras, dizendo sobre volta para se purificar, dizendo sobre... Não, tem nada disso. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, nós vimos ali que é uma vez só. Não tem o retorno? Não. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, acabou. Não vai nascer agora para... Não. Claro que eles iludem as pessoas com a volta para cá, com tal de purgatório, onde se paga pecado. Não, isso é tudo mentira. Tudo mentira. Isso é um ajeitamento para o diabo continuar com a pessoa e levá-la ao inferno. Então, amados, eu fiquei feliz quando o Espírito Santo me apresentou esse texto, que aquele que não for feito como criança, não é se fazer como criança, tá? Porque tem uma religião que prega que tem que se fazer de criança. E os adultos vão lá na praia brincar de casinha lá, sabe? Virou criança. Não, senhor. Tem que ser feito como criança. Nascer de novo. Para poder entrar no reino de Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia é grande e dura para sempre. Sabemos da nossa dificuldade em mostrar para as pessoas a existência do inferno e como ficar fora dele, Senhor. Mas o Espírito Santo pode convencer a cada um
do pecado, da condenação eterna. E mostrar para as pessoas qual é o remédio que o Senhor tem, Pai, para justificar o pecador do pecado e assim ele ser gerado por Ti. Abençoe a cada um que ainda não tem esta experiência de ter sido ressuscitado junto com Cristo. Dá-nos uma noite de paz, um feliz despertar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Uma nova vida, a vida de Cristo. Eu fui atraído por Jesus Cristo e crucificado na cruz com Cristo, pro pecado